o cuidado com as mamas de pessoas trans, ela é semelhante ao de homens e mulheres cis, né? A gente sabe que mulheres têm um risco de câncer de mama muito maior do que o do homem. E eu quero deixar claro aqui para vocês que o hormônio feminino, o estrogênio, ele é um fator de crescimento para o câncer, mas ele não é uma causa do câncer. Resumindo, o hormônio ele faz crescer um câncer que está lá potencialmente dormindo, vamos dizer assim. Mas ele não vai fazer nascer um câncer. Então, se você tem predisposição ou se você tem uma célula cancerígena adormecendo no seu corpo, a exposição ao hormônio pode fazer aumentar essa velocidade aí de crescimento de um câncer. E como as mulheres trans elas se expõem ao hormônio feminino durante muitos anos, né, por longos períodos, elas devem entrar no mesmo esquema de acompanhamento do cuidado das mamas que as mulheres cis. Por outro lado, os homens trans, eles têm a princípio um menor risco, porque o hormônio que o homem trans vai se expor é o hormônio masculino. Porém, o fato deles terem tido exposição ao estrogênio antes do início da hormonioterapia pode fazer com que eles tenham eventualmente um risco também. No caso dos homens trans, se ainda existe mama, conta igual, vale do mesmo jeito. Depois da mastectomia, eu acho interessante não abandonar o cuidado da mama, porque apesar de você já ter retirado o tecido mamário e apesar de ter a exposição ao hormônio masculino, que a princípio não tem relação com o câncer de mama, podem sobrar algumas célulazinhas de mama ali. E se você também nunca se olha, se você esquece, né, de cuidar do seu corpo, eventualmente pode nascer um carocinho e você não perceber. Então a recomendação que a gente faz é a seguinte: todas as mulheres cis e trans devem fazer o seu autoexame, assim como os homens trans que não passaram pela mastectomia. Os homens trans que passaram pela mastectomia talvez não precisem entrar no esquema aí de acompanhamento com exames complementares, mas vale fazer o autoexame, vale se tocar, se conhecer, se conectar com o seu corpo para que o cuidado permaneça, certo, gente? Então, qualquer alteração na textura, quando a gente palpa a nossa mama ela é fofinha. Se ela ficar mais durinha, se ela está mudando de formato, se aparecer algum caroço, veias, uma alteração da pele, secreção, vermelhidão, qualquer coisa diferente, deve ser um sinal de alerta e você deve procurar o seu médico que te acompanha, seja o endocrinologista, seja o ginecologista, tá bom, gente? Aparecer um sinal de alerta, converse com o seu médico, tá? Isso vale para as mulheres cis, isso vale também para as mulheres trans e os homens trans que não fizeram mastectomia ainda, tá bom, gente? E aí, que exames, né? Então, mesmo os exames que entram no protocolo de acompanhamento das mulheres cis. Então, é a ultrassom de mama, e isso deve ser feito antes do início do tratamento, tanto para homens quanto para mulheres trans, e a cada ano, né? Anualmente, ou então, dependendo do seu histórico, pode ser que seu médico ache que vale fazer a cada 6 meses ou a cada 2 anos. Isso pode variar de uma pessoa para outra, mas de uma forma geral, uma vez por ano, fazer aí seu exame para acompanhar. A mamografia após os 40 anos, né? Ou a critério médico pode ser um pouco mais cedo, dependendo do histórico, ou um pouquinho mais tarde, também dependendo de como tá os resultados do ultrassom, tá bom? Gente, o mais importante de tudo, né? Sempre conversar com o seu médico. Nunca fazer seu tratamento por conta própria, justamente porque são esses excessos de dose, são os hormônios inadequados que podem fazer realmente aumentar o risco. E quando você faz um acompanhamento com um profissional que está acostumado a cuidar de pessoas trans, essa pessoa ela vai estar capacitada aí para poder pedir os exames, poder fazer o acompanhamento, encontrar a sua menor dose efetiva, que eu sempre falo aqui nos vídeos, né? Para que você possa aí ter uma saúde boa e ter seu tratamento adequado, que te dê realmente uma boa qualidade de vida, tá bom?